O desenvolvimento infantil depende de uma série de pilares que, em determinadas situações, necessitam do auxílio de um profissional médico. Cada vez mais a medicina integrativa se faz presente nos atendimentos, a fim de tratar o indivíduo como um todo e não somente os sintomas apresentados. Sobre essa abordagem que leva em consideração inclusive a família, é que converso com a pediatra Karina Faro. Doutora Karina, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar de desenvolvimento integral das crianças. Queria que a gente começasse essa conversa dizendo o seguinte: o que não pode estar de fora da infância, da primeira infância, para que a gente garanta o desenvolvimento dessa criança e quando adulta ela não passe por dificuldades, sejam emocionais, sejam sociais, seja no mercado de trabalho? Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui falando sobre crianças e desenvolvimento saudável. Eu acho que a resposta para a sua pergunta é família. Quando a criança ela tem uma família presente, uma família que dá um suporte para as diferentes dificuldades que ela vai encontrar ao longo da primeira infância, essa criança consegue se estruturar de uma maneira mais sólida e ela consegue vivenciar sem tantas dificuldades, os desafios diários que ela vai ter ao longo da vida. Doutora, um desafio nos dias de hoje é a gente conseguir lidar com o excesso de tecnologia, com essa presença tão constante que está no nosso dia a dia e que acaba sendo inserido na rotina das crianças também. Na experiência que a senhora tem nesses 10 anos atendendo crianças, o que mudou nesse período de uma década? O que a senhora observa nesse desenvolvimento infantil quando as telas se fazem presentes? A tela, a sociedade moderna, ela é uma grande, é uma limitação para hábitos saudáveis de sono. Isso não é culpa de ninguém, né? Isso vem conforme a evolução da nossa sociedade. A gente sabe que as pessoas têm hoje, a maioria das pessoas tem um terceiro turno, e esse terceiro turno ele envolve telas, envolve o celular, o tablet, o computador. E as crianças, com a naturalidade de querer copiar, desde muito pequenininha, acabam pedindo os eletrônicos, até como uma forma de estar ali engajada na família, já que o pai está com o celular e a mãe está com o celular, eu também quero um celular. Eu acredito que o que tem mudado é o excesso disso e o esquecimento do problema que isso acarreta para a criança a longo prazo. Então, algumas famílias, elas não acreditam no poder negativo da tela diante do desenvolvimento infantil. Então, a gente não quer tornar a tela um monstro, não é isso, mas a gente quer conscientizar que se ela for usada de maneira inadequada, realmente vão ter prejuízos, esses prejuízos são significativos. Então, respeitar o tempo de uso, respeitar o conteúdo de uso. A gente sabe nos últimos estudos sobre a tela que a gente está trabalhando com a dopamina, que é um circuito de recompensa, o sistema límbico humano. Então, cada vez que você passa de fase, você ganha um like, você ganha uma moeda, você ganha uma vida, e a criança entra naquele mundo paralelo de televisão, de tela, que quando aquele mundo paralelo é tirado da mãozinha dela e ela tem que voltar para o mundo real, que é do banho, do almoço, do uniforme, do dormir, do escovar dente, ela acha ruim, ela tem dificuldade em retornar para o mundo real. Então, o uso excessivo, o uso indiscriminado, ele faz com que a criança tende a viver num mundo paralelo e, com certeza, atrapalha o desenvolvimento, não só das habilidades sociais, como das habilidades motoras e sensoriais da criança. A senhora estava dizendo para a gente desse acompanhamento integral da criança. Quando eu procuro a tia Karina, que as crianças assim se referem, o que é recomendado para esses pais, doutor? O que a senhora olha no desenvolvimento dessa criança? Qual é o tipo de orientação que a senhora passa para que a gente consiga trazer essa condição pelo menos próxima do ideal, para que essa criança tenha um ambiente saudável, para que ela possa se descobrir e se desenvolver? Eu acho que a primeira etapa é a gente conhecer a criança e conhecer a família da criança. A gente sabe
que falar de família, de alimentação, de sono e de atividade física é meio que um protocolo, né, de vida saudável, de promover saúde. Mas eu acho que o X da questão é você conhecer as possibilidades daquela família. Então, quais são as possibilidades reais daquela mãe fazer o melhor para o seu filho? E através disso, eu brinco assim que um dos meus trabalhos é tirar a venda dos olhos da mãe. É mostrar que pequenas mudanças todos os dias podem fazer diferença. E isso envolve qualidade de sono. Eu não vou estar só promovendo um humor mais estável. Eu estou promovendo sistema imune com melhor funcionamento. Eu estou reduzindo exposição a corantes, conservantes e açúcar, melhorando todo o metabolismo dessa criança. Eu estou prevenindo doenças cardiovasculares, doenças endócrinas, assim como transtornos comportamentais, né? Então, ir na Tia Karina significa fazer um planejamento da vida do dia a dia. E aí a gente faz o possível para evitar, ou para diminuir, ou para postergar o uso de medicamentos, seja antibiótico, seja corticoide, seja medicamentos que envolvam o comportamento, né? A gente precisa pôr o pé no chão, investir em medidas que são naturais, em medidas que são reais, sono, família, geladeira de casa, armário de casa, rotina da mãe, necessidades do pai, como é que está essa criança, como é que está esse ambiente. A gente sabe hoje que o estresse tóxico é uma realidade na maioria das casas. As crianças, elas vivem com nível de estresse tóxico crônico, e isso aumenta cortisol, isso aumenta a dopamina, noradrenalina, e através desses mecanismos, desses hormônios, dessas substâncias químicas, a longo prazo isso provoca doença. Então isso já tem bastante definido em literaturas. Então a gente precisa mostrar essa verdade para os pais como uma forma de motivar as pequenas mudanças, né? Então eu acho que seria basicamente isso, fazer uma limpeza ambiental com o objetivo de cuidar dessas crianças sem tantas intervenções artificiais. As pessoas que a procuram, elas estão abertas a isso ou ainda tem uma resistência? Ainda tem quem procure e fala assim, eu prefiro ir lá no medicamento porque esse caminho aqui vai me dar trabalho. Como que você verifica as pessoas que chegam, doutora? Hoje, as pessoas que me procuram, a imensa maioria já vai conhecendo o meu perfil. Então a Tia Karina, ela é menos medicamentosa, elas dizem, né? Então as mães, elas chegam para mim, felizmente, já bastante aberta, buscando de fato ajuda. Umas chegam já falando, doutora, eu não vou conseguir. Eu falo, vai, calma, mas o que você não vai conseguir? Vamos conversar. E aí a gente faz um acolhimento para essa mãe e entende que, às vezes, a criança, ela está saudável. Às vezes a criança não tem nada. A mãe é que está passando por um momento não muito legal e ela já está perdendo a noção do que é dela e do que é da criança. Então também é o meu papel dizer, olha, a sua criança está saudável, talvez você precise focar em você neste momento. Isso que eu ia perguntar, doutora, porque quando a gente pensa nesse desenvolvimento integral da criança, a gente não pode deixar de fora o pai e a mãe. Nunca, jamais. Não tem jeito, porque acaba, né, tem uma dependência, eles têm o pai e a mãe como referência também. Como que é fazer esse trabalho? As pessoas, elas já enxergam que a família acaba sendo uma unidade e que a criança depende também do bem-estar do pai e da mãe para que ela se desenvolva. Isso eu digo assim, tem uma clareza em relação a isso? As pessoas têm esse cuidado ou isso ainda passa despercebido? Isso ainda passa despercebido. Eu costumo dizer que a família, ela é uma engrenagem, né? Se um tem um probleminha e a gente não consegue contornar, existe um ciclo e outros problemas vão acontecer. Então, assim, eu costumo pontuar para a mãe, para o pai, né, para a avó, para quem for o responsável, o que eu estou vendo, né, que está prejudicando ali o dia a dia daquela criança, e se eu consigo ajudar, eu ajudo. Se eu não consigo, eu encaminho para um profissional
que esteja mais preparado para estar acompanhando a mãe, o pai ou quem for. Quando a gente pensa nessa abordagem menos medicamentosa, a senhora pontuou alguns pilares para a gente, que passa pela alimentação, pela qualidade do sono, por ter aí um tempo de qualidade com essa família. Que outras maneiras a senhora adota, doutora Karina, para fazer o tratamento dessas crianças? Por exemplo, a gente está num período seco agora, que a gente sabe que tem muito problema respiratório, as crianças ficam recorrentemente com sinusite, com garganta inflamada, ou tem um outro episódio para quem tem asma, por exemplo. Quais são as outras abordagens que não o antibiótico e corticoide? Eu também costumo usar os remédios homeopáticos, fitoterápicos. A gente sabe que tem algumas crianças que são bastante beneficiadas com o uso dessas práticas, desde que seja feito com os princípios médicos e éticos dentro da medicina homeopática. Esse grupo medicamentoso tem trazido um bom resultado em controles de sintomas, em controles entre crises, dando maior qualidade de vida, proporcionando a essas crianças um equilíbrio metabólico e assim por diante. Além de todas as orientações básicas, como higiene nasal, cuidado com fumaça, ácaros, enfim, orientações ambientais que são próprias para essa época do ano. A gente está falando de um quadro que envolve um fator que acho que é temporário, digamos assim, mas a senhora também tem uma atuação bastante forte com crianças que têm transtorno do espectro autista, que tem TDAH, que tem o transtorno do opositor desafiador, exatamente. Nesses casos também cabe a homeopatia, doutor? O que a senhora tem verificado nessa condução de consultório? Então, quando a gente vai envolver a abordagem homeopática nesse grupo de crianças, eu costumo deixar bem claro que eu não estou tratando o autismo, eu não estou tratando o TDAH, eu não estou tratando o TOD. Eu estou tratando uma criança com dificuldade específica. Então, eu estou tratando um sintoma-alvo naquela criança. Porque se a gente fica associando a diagnóstico, dá muita margem para polêmicas muito desnecessárias, sabe? Então, quando eu vou tratar uma criança com remédio homeopático, até porque na homeopatia a gente não trata diagnóstico, a gente trata sintoma, a gente trata indivíduo, então a gente não estuda diagnósticos diferentes, são diagnósticos diferentes. Então, eu trato sempre o sintoma-alvo que está trazendo um prejuízo ou alguma dificuldade para aquela criança naquele momento, seja o sono, seja a agitação, a hiperatividade, a impulsividade, o comportamento opositor, aquela criança muito raivosa, muito irritada. A homeopatia ajuda bastante. Hoje eu tive 3 retornos de criança desse grupo que estão usando homeopatia e felizmente as respostas foram muito boas. Então assim, a gente tem prescrito homeopatia. Em alguns casos, é óbvio que não são todos os casos que cabem remédios homeopáticos, mas com um resultado bastante satisfatório. E vejam, o objetivo não é nunca tomar remédios de outra classe, não, de forma nenhuma. Se a criança tiver indicação de tomar remédios de outra classe, ela vai precisar, ela vai tomar em prol do desenvolvimento dela. Mas o objetivo é postergar, né, é estar junto, talvez para conseguir uma dose menor da outra medicação, ou realmente deixar para tomar quando não tiver outra alternativa. A gente sabe que 91% das crianças com autismo têm dificuldades no trato gastrointestinal, por exemplo. Então tem dor de barriga crônica, diarreia ou constipação, trânsito intestinal irregular, e aí a homeopatia é uma grande aliada nesses casos, por exemplo. Doutora, há 10 anos trabalhando com crianças, me corrija se eu estiver equivocada, mas me parece que há uma década a gente não tinha tantos casos
de autismo, de TDAH, de TOD. Isso quer dizer que a gente não tinha conhecimento ainda para ter o diagnóstico desses casos, ou quer dizer que a gente está vivendo um aumento de manifestações desses transtornos? Como que a senhora faz essa leitura? Eu acredito que são as duas coisas. Há 10 anos atrás, pouco se falavam nesses transtornos, né? A gente tinha poucos dados na literatura médica sobre isso. Tanto é que eu estudei após a minha formação em pediatria para eu poder estar preparada para atender esse público. Então, realmente, são dados novos, uma condição muito nova. Então, de fato, há 30 anos atrás, não se falavam tanto disso, não tinha tantos conhecimentos a essa área. Mas, por outro lado, a gente sabe que com o evento da prematuridade, muitos bebês nascendo muito novinho têm contribuído também para o aumento do caso do autismo. Então, a prematuridade tem relação com a manifestação do autismo? Eu não sabia. É um dos maiores fatores de risco. Isso por quê, doutora? É como se o prematuro, ele nasce sem estar totalmente preparado para o ambiente externo, né? Então, da mesma maneira que a maioria deles precisa de ajuda para respirar, para o coraçãozinho funcionar e para os órgãos funcionarem, o cérebro também às vezes precisa de ajuda. E a gente sabe que pequenos rearranjos nas células cerebrais que há 100 anos atrás a gente não via porque os bebês iam a óbito, hoje, com a tecnologia fantástica das UTIs neonatais, esses bebês eles estão tendo alta da UTI e estão se desenvolvendo. Então, essas duas condições também têm contribuído para o aumento da incidência do TEA. Muito obrigada pelas informações, doutora. E queria deixar o microfone à disposição. Sabemos que a senhora lançou um e-book para falar principalmente sobre esses 3 transtornos. O que as pessoas que acessarem esse e-book vão poder consumir de informação e de que maneira ele ajuda os pais que descobrem os seus filhos nessas condições? O e-book, ele chama os 3 T's, né? Então eu falo um pouquinho sobre o diagnóstico do autismo, do TDAH e do TOD, que é o opositor desafiador. E aí nele eu pontuo algumas medidas não medicamentosas para otimizar, para facilitar o dia a dia das famílias dentro de casa. Uma criança bem assistida dentro de casa, ela vai ter uma melhor repercussão nas terapias. Então a gente sabe que são crianças que fazem psicologia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, entre outras. Então quando essa criança ela tem uma rede de apoio dentro de casa, ela vai ter uma melhor repercussão nessas atividades terapêuticas, além da escola. Então eu trago estudo baseado em artigos científicos falando sobre sono, alimentação, família, espiritualidade, entre outros itens que vão facilitar o dia a dia das mães, dos pais, dos cuidadores dentro de casa. Como que a senhora interpreta a espiritualidade nesses pilares, né? De que forma ela se expressa e de que forma ela influencia nesse desenvolvimento? Foi feito um estudo em 2010 e eles conseguiram, primeiro, quando a gente fala em espiritualidade, a gente não está dizendo em crenças religiosas, a gente está dizendo em um encontro consigo mesmo, em aquele momento de intimidade seu com você e com a sua força maior que te motiva a acordar todo dia, pôr sua roupa e ir trabalhar. Então, quando a gente fala em espiritualidade, seria isso. E nesse estudo fizeram uma ressonância magnética funcional e provaram que crianças, indivíduos, pessoas que tinham a prática da prece e da meditação tinham regiões cerebrais mais vascularizadas do que os indivíduos que não praticavam que não tinham nenhuma prática de meditação ou de prece. O que isso quer dizer? Que esse número maior de áreas vascularizadas, eu tenho uma maior área de plasticidade cerebral. Então são pessoas mais adaptáveis,
são pessoas que têm maior facilidade em aprender coisas novas. A gente está trabalhando com o conceito de neuroplasticidade. Então, quanto mais vascularização cerebral tem no meu cérebro, maior o meu potencial de aprender, modular e se adaptar. Então, foi provado que a espiritualidade é um fator positivo para isso. E também foi feito, nesse mesmo tema de espiritualidade, um outro estudo que mostrou que crianças que na primeira infância, de 0 a 7 anos, praticaram atividades voluntárias e tiveram comportamentos altruístas, na adolescência elas tiveram maior facilidade de comunicação e desempenho escolar. Então a gente tem estudos que mostram a importância dessas práticas no desenvolvimento das crianças. Maravilha. Queria que a senhora ficasse à vontade agora, o microfone à disposição, para deixar um recado para quem está nos assistindo, no que diz respeito mesmo a como a gente se adapta ou como a gente se reorganiza para garantir esse ambiente o mais saudável possível para esse desenvolvimento. Bom, então para finalizar, eu gostaria de deixar a minha sementinha aí, dizendo que você, família, você é importante, você é o pilar, você é a estrutura da sua criança e não existe família perfeita, existe família real. Então o segredo está em você descobrir quais são o seu potencial, quais são as suas dificuldades do casal, né, das pessoas que estão ali diariamente envolvidas com a criança e encontrar um meio termo em prol do desenvolvimento saudável dessa criança. Não existe rotina perfeita. Existe rotina possível e são pequenas mudanças todos os dias que formam um grande futuro. E lidar com o avanço da idade tem sido um desafio. Embora o censo 2022 mostre que a população do Brasil está envelhecendo, os idosos já correspondem a quase 15% dos brasileiros, o etarismo se faz presente e é perverso. Etarismo, para quem não sabe, é o preconceito em razão da idade, e ele aumenta a cada ano que a pessoa envelhece, trazendo consequências até mesmo psicológicas. E para falar sobre isso é que a gente recebe a psicóloga especializanda em trauma e EMDR, Sani Paixão. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Sani, para que a gente pudesse falar sobre algo tão marcante, acho que tão presente na nossa sociedade, que é o etarismo. A gente tem dados do censo mostrando que a população brasileira está envelhecendo, até num ritmo mais acentuado do que se imaginava. E, em contrapartida, a gente tem também esses casos de etarismo, que é o preconceito em razão da idade das pessoas. O que é que está por trás disso? Por que a gente teima ou insiste em fazer esse julgamento simplesmente porque o tempo passou, né? Porque essas pessoas já caminharam aí um pouquinho nessa experiência de vida. Eu acho que isso está assim muito enraizado a um hábito, né, uma crença cultural que é ocidental de não respeitar o envelhecimento, não respeitar a sabedoria, a vivência, o conhecimento das pessoas com mais idade, sabe? Eu gosto de usar o termo mais idade porque não quer dizer que ela está no fim, não quer dizer que ela não produz mais, que ela não tem valor, ela tem mais idade e com isso eu acho que é necessário todos começarem a pensar que com mais idade se tem mais sabedoria, mais maturidade. Daí pode surgir a minimização do etarismo, sabe? Eu acho que é dessa forma que a sociedade vai caminhar para desenvolver a valorização das pessoas que estão aí, né? Esses dias eu postei, em 2050 serão 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos no planeta. Então olhar para essa população que somos nós, eu estarei nesse grupo, com respeito é algo que vai ajudar a diminuir o preconceito, né? Que é uma forma até agressiva de olhar para as pessoas que já viveram mais, já aprenderam mais, honrá-los, né? E acreditar que somos todos iguais. Sani, acho que por trás disso também tem um comportamento social que é imposto, que me parece que é errado envelhecer,
né? Você pode avançar na idade, mas você não pode aparentar a idade que você tem. Tem todo um culto a não ter rugas, né? A não embranquecer os cabelos, de usar a tintura para esconder isso. Como que você vê essa questão, né? Esse padrão que se impõe, ele também contribui nesse processo? Contribui e ainda está muito presente na sociedade. Recentemente teve uma pesquisa, no momento eu não lembro o nome, mas perguntava-se qual era a maior preocupação quanto ao envelhecimento. E a maioria das pessoas não citaram a saúde, não pensaram em ter saúde, mas pensaram em perder a beleza, a juventude. Então a gente vive numa sociedade que ainda se preocupa muito com o que é visível, né? No pé de galinha, na pele que está perdendo colágeno. É como eu disse esses dias, conversando lá com os meus seguidores, eu gosto dos procedimentos, mas eu tenho equilíbrio. E muitas pessoas estão perdendo a mão porque elas estão mais preocupadas em aparentarem a juventude do que estarem bem com elas. O que eu quero dizer com isso? Que vez ou outra eu vou sim colocar um botox, eu vou sim repor o colágeno, mas sem aquela voracidade, sem aquela preocupação excessiva em parecer alguém que eu não sou mais. Eu não sou mais a Sani de 20 anos. Daqui 13 dias eu completarei 49 anos, um ano para meio século de vida. É natural que eu tenha sim rugas, que eu tenha sim marcas de expressão, das quais eu quero cada vez mais me orgulhar, né? E me sentir mais plena na vida, porque quanta sabedoria eu tenho hoje que eu não tinha aos 20 anos. É injusto, né? Querer aquela pele depois de tudo que eu já vivi, de doce e de amargo na vida. E Sani, acho que isso faz parte do processo e até me incluo nesse processo. Por vezes, até conversando aqui com o pessoal, fala assim, eu vou fazer 35 anos, né? Mas, às vezes eu olho e falo assim, nossa, eu achei que ia ser diferente quando eu chegasse aos 35, né? Eu tinha uma outra percepção quando eu era mais jovem. E, por vezes, eu falo assim, mas será que é assim mesmo? Parece que eu ainda tô nos meus 20 e poucos anos. O que faz também que a gente tenha esse descolamento, assim, digamos, né? É uma idealização do que seria quando chegasse? O que justifica isso? Eu acredito que é idealização. Porque, por exemplo, eu comentei com você antes da gente começar, a minha mãe se aposentou há 20 anos com 48 anos de idade, que é a idade que eu tenho hoje. E eu jamais imaginava que aos 48 anos eu ainda estaria nativa, porque o modelo que eu tinha naquela época era aos 48, 50, 55, a aposentadoria. Não é mais assim. Eu sou uma pessoa super ágil, eu me sinto jovem, dinâmica, adoro comunicar, adoro me informar. Eu estou plenamente jovem para viver os meus 48 e daqui a pouco 49 anos. Diferente de um tempo atrás. É por isso que às vezes até eu me assusto e falo, nossa, 48! Porque tem aquela memória da minha mãe, aos 48 se aposentou. Então todo esse processo de mudança choca às vezes. Como você diz, eu imaginava um 35 diferente, né? Como você imaginava, Michele? Não sei lá, acho que eu achei que eu ia estar super segura, muito bem resolvida em diversas questões, e por vezes a gente se pega numa situação que fala assim, ai, mas será que é isso mesmo? Às vezes a gente duvida da nossa capacidade, né? E aí eu falo assim, será que tá me faltando maturidade? Será que com 35 eu tinha que ser mais bem resolvida nessas situações? Então acho que é esse o processo que eu me pego, sabe? Me questionando muito na atualidade. Entendo. É um questionamento muito saudável de quem não está conformado com tudo do jeito que está, que quer mudança e está em movimento, né? E eu gosto daquela frase da Cora Coralina que diz que a vida o que quer da gente é coragem. É coragem. E essa coragem de mudar, de testar, de duvidar, né? Porque a dúvida, ela existe para quem é corajoso. Porque o corajoso, ele enfrenta, ele investiga, ele quer saber. E Sani, assim, um outro aspecto do etarismo que a gente pode ressaltar também é querer fazer ou botar esse rótulo de como a pessoa deve ser quando ela chegar a tantos anos. Ah, legal falar sobre isso. Porque assim, por exemplo, a gente tem hoje pessoas com 60 anos, que é quando a gente começa a considerar um idoso de fato,
que, poxa, ela tá super ativa, não tem mais aquele estereótipo de que tá em casa, de que tá dependente, de que não tá mais no mercado, tá viajando, tá buscando conhecer novas pessoas, tá estudando, tá trabalhando, tá correndo atrás. E a gente ainda traz essa coisa que eu falo, né? Uma idealização daquela figura. Isso também é prejudicial quando eu quero dizer assim, a Sani com 50 anos não vai poder usar tal tipo de roupa, não vai poder frequentar tal lugar, não vai poder fazer tal coisa. Isso também é uma forma de preconceito? Isso é o etarismo, né? É dizer que com a minha idade eu não posso mais vestir ou pensar ou ir a determinados lugares. Mas é muito importante pontuar o seguinte, que o etarismo muitas vezes parte da própria pessoa. Eu não me sinto, por exemplo, eu não me sinto bem usando uma saia curta porque eu já tenho 49. Eu nunca pensei assim, sabe? E é esse pensamento que traz o sofrimento, porque quando uma pessoa está bem resolvida consigo, não importa se ela tem 40, 50 ou 60, ela não vai acolher esse olhar que é muitas vezes maldoso. Julgador, né? Julgador, porque tudo que é julgador é maldoso e destrutivo, quer te diminuir. Ela não vai acolher, ela pode até sentir o impacto na hora, mas não vai abraçar, sabe? Então, as pessoas que estão nos ouvindo, elas devem refletir sobre isso. O quanto você está bem com a sua história de vida, com a sua autoestima, para estar preparada para essas situações, porque muitas pessoas na sociedade já aceitam que nós estamos vivendo uma nova geração de idosos. E outra ainda tem preconceito. Mas se você está bem com você, você não se importa com esse olhar julgador. E também é importante pontuar que as mulheres sofrem mais do que os homens. Era isso que eu ia te questionar, porque também sobre esse aspecto a gente está mais exposta, né? Mais exposta de várias formas. Porque a gente olha para um homem de 60, a sociedade olha e acha um charme, um galã. Uma mulher de 60, as pessoas olham e procuram celulite. As pessoas procuram rugas, manchas na pele, excesso de peso. Então, por que o homem pode ter celulite e a mulher não? É uma construção social que a gente precisa ir desconstruindo e é importante que todas as pessoas pensem nisso. Que nós, mulheres, também temos o direito de ter 60 anos com vitalidade, alegria, energia, independente das rugas ou dos cabelos brancos, que muitas estão optando hoje a aceitá-los, a não pintar mais e tá tudo certo, né? A gente vem de uns 30 anos pra cá, eu me lembrei do ator Richard Gere, né? Cabelo grisalho, lindo, um galã. Por que uma mulher também não é uma musa, uma diva de cabelo branco? Pode sim, por que não? Né? Então todo esse olhar é que vai transformar a sociedade pouco a pouco para nos acolher também aos 60 e falar, nossa, que gata, que mulher. E não acrescentar a fala, nem parece que tem 60 anos. Exato, porque ela é ofensiva também, né? Ela é ofensiva, porque ela está dizendo que uma mulher de 60 anos não poderia estar tão viva, tão alegre, tão bonita. Por que não? Sani, eu acho que quando a gente pensa sobre essa perspectiva de autoaceitação, a gente pode dizer que existe um sofrimento também, no sentido de assim, porque eu já escutei isso muitas vezes, por isso que eu vou te perguntar. A minha cabeça é jovem, a minha cabeça pensa como eu pensava há tantos anos atrás, mas o meu corpo já não responde assim. Aí também mora um sofrimento de conseguir compatibilizar o passar dos anos, que pode me trazer algum tipo de limitação física, para aquilo que eu tenho como entendimento, como raciocínio, como pensamento? Sim, com total certeza. Por isso a preocupação de fazer o quê? Uma atividade física, e não é qualquer atividade física, é musculação. O que vai manter um corpo saudável e ativo aos 60, 70, 80 é a atividade muscular que vai sustentar os nossos ossos. Então aquela mente jovem que você mencionou, dentro de um corpo ágil e fortalecido pela musculatura, dificilmente vai ter dores e limitações. E a pessoa vai continuar tendo a sensação daquela juventude que podia ir e vir sem depender de ninguém. Porque o etarismo também vem muito disso, das pessoas olharem as pessoas com 60, 70 como frágeis,
impotentes, dependentes, debilitadas. Então, quanto mais as pessoas cuidarem da saúde física também, pensando em mobilidade, não só em emagrecimento, eu pontuo muito isso porque eu sou magra e às vezes as pessoas olham e falam, mas para ela é magra, é fácil. A minha questão de emagrecer tem uma questão genética, não é dieta, não é malhação, conforme eu estava te explicando, né? Mas pensar em preservar músculos a partir de agora é o meu foco, o meu objetivo, para ter essa estrutura que acompanhe o meu raciocínio jovem, ativo, que quer estar na vida, participando de tudo, independente da minha idade cronológica. Sofrimento psicológico, porque assim, quando o etarismo está presente, de alguma forma eu vou causar um tipo de sofrimento naquela pessoa que é alvo disso. Por vezes ela vai ficar à margem, ela vai ser colocada de escanteio. Que tipo de consequências psicológicas eu tenho nisso, Sani, que podem agravar essa situação, né? Além do rebaixamento da autoestima, depressão, né? Pode aumentar, pessoas que já têm ansiedade, aumentar um quadro, né, ansioso, porque ela não pode voltar ao tempo. Ela é impotente diante do tempo. Ninguém volta ao tempo, não é verdade? Agora imagina sofrer diante do etarismo, por exemplo, econômico. Sabia que existe? Não sabia. Os bancos não emprestam dinheiro, certa quantia de dinheiro para pessoas de mais idade, de 70 anos. Por quê? Eles imaginam que eles não vão viver muito para pagar. Etarismo econômico. Não fazem financiamentos longos para pessoa com mais de 70 anos. Então, tem todo um contexto que o etarismo está presente. Ele não está só em olhar e dizer para a pessoa que ela não pode se vestir assim ou assado. Tem o econômico e tem o do trabalho, porque pessoas com mais idade não são contratadas. E não é nem idoso, eu disse mais idade, que é de 40 para cima, já tem dificuldade para ser inserido no mercado de trabalho. Entende? O etarismo não é só com idoso, é com qualquer situação em que se olhe para o indivíduo e diga, ela não tem ou ele não tem idade para isso, não será capaz. Sendo que não tem nada a ver. Uma pessoa com mais idade, mais vivência, mais maturidade vai transmitir mais conhecimento e segurança, porque já viveu muita coisa. Tem uma experiência. Sim. Algumas empresas já estão fazendo campanha para contratar pessoas com mais de 50 anos. Eu já vi algumas empresas fazendo isso, mas ainda é um movimento pequeno e novo diante de um mundo que está envelhecendo em velocidade máxima. A população idosa está cada vez maior perante a juventude. A gente estava até brincando esses dias, falando assim, se eu fico na faculdade até pelo menos uns 23 anos e aos 40 anos eu já não sirvo mais para o mercado de trabalho, minha vida útil profissional é muito pequena. Né? Como é que eu vou fazer? Como é que a gente sustenta essa máquina se essa força de trabalho ela passa a ser vista como imprópria para determinadas colocações? Acho que não sem razão a gente acaba tendo, nessa fase onde a gente vai avançando um pouco mais na idade, esse espírito empreendedor. Porque se eu não me coloco em nenhuma vaga de trabalho, eu tenho que empreender de alguma forma para sobreviver. Exato. O que traz sofrimento também, porque não é fácil empreender. Imagina se esse nunca foi seu sonho e de repente você não vê outra saída. Ou se você não tem perfil para isso. Não tem perfil, porque tem essa questão do perfil. É muito importante também pensar, tem perfil para empreender? Porque é uma vida de altos e baixos, que também afeta a saúde mental, né? E essa questão dos 40 anos, hoje, eu penso, nossa, já há quase 10 anos eu tinha 40, eu não me sentia com 40, eu não pensava no envelhecimento. Hoje eu começo a pensar porque eu percebo o meu corpo me cobrando movimento, porque determinadas posturas causam dor, desconforto, e aí eu começo a me mover. Mas sempre eu falo para as pessoas, tá com 30, 35, já corre para musculação, não pensando em perder peso, mas ganhar músculo. É o nosso banco de vida, banco de músculo, né, que vai te manter na vida móvel, independente ao longo de toda a sua existência, que a gente nunca sabe até quando vai, né? Exato. Agora com a expectativa de vida cada vez maior, a gente precisa ter esse olhar para o futuro mesmo. Sim. Sani, muito obrigada pelas informações. Queria deixar o microfone à disposição caso você queira fazer mais algum esclarecimento que a gente não tenha comentado.
Eu agradeço a oportunidade e eu quero dizer para as pessoas que procurem exercitar esse olhar para as pessoas com respeito, honrando a história de vida de cada um, independente da idade. Porque, como eu disse, as pessoas com mais idade têm mais sabedoria, têm mais experiência, elas sempre têm algo para nos trazer, nos acrescentar de bom. No calor, muita gente acaba trocando a academia pela prática de alguns exercícios e esportes ao ar livre. Corrida no parque, vôlei de areia, o que não faltam são opções de atividades físicas para aproveitar o verão. E essa é uma ótima ideia, mas exige alguns cuidados. Fica de olho agora nessas dicas dos profissionais. Praticar exercícios físicos no período mais quente do ano é desafiador, especialmente ao ar livre. Para preservar a saúde, é fundamental que você use roupas leves, aplique e reaplique protetor solar, mantenha-se hidratado e escolha horários em que o sol não esteja tão forte. O aumento da temperatura corporal pode gerar mal-estar. Esses cuidados precisam ser redobrados quando se trata dessas altas temperaturas. E para iniciante, mais ainda, porque por toda a questão de condicionamento, por questão de hidratação. Então a gente precisa tomar alguns cuidados para isso, como por exemplo, a hidratação. O indicado também é praticar atividades pela manhã, até às 9 horas ou a partir das 4 horas da tarde. Para quem é sedentário, não importa a estação do ano, sempre deve ser com muito cuidado. A grande questão do verão é que as pessoas querem correr atrás do prejuízo de meses ou anos, sem fazer nada. Então, toda cautela é necessária. Não forçar, vai no seu limite, não está aguentando, não precisa ir além, pode parar e aos poucos você vai conseguindo. Mas é sempre bom, quando você começar a fazer essas caminhadas, você procurar lugares que não são muito movimentados, por questão de você passar mal, alguma coisa do tipo. Procurar sempre estar com sua garrafinha de água para poder fazer a reposição de água, para poder fazer essa hidratação. E seguir. Esse personal lembra a importância de fazer exames médicos de 6 em 6 meses, principalmente para quem pratica atividade física regularmente. Primeiramente, a gente tem que fazer em 6 em 6 meses um exame de rotina, certo? Para ver como que está a massa corporal, né? O índice de gordura, para ver se você não está com o colesterol elevado. Outro ponto importante para você que vai malhar mesmo com as altas temperaturas é cuidar da alimentação. Geralmente a gente tem que visar mais no carboidrato, né? A proteína é importante, mas pré-treino você tem que se alimentar mínimo aí 3 horas de antecedência. Há 5 anos, o Instituto Mário Cardi Filho atende famílias carentes de Cuiabá que lutam contra o câncer e precisam assegurar juridicamente o tratamento pelo SUS. Em 2023, o AI Atitude passa a auxiliar também famílias que precisam garantir os direitos a pessoas com transtorno do espectro autista. Entenda como você pode assegurar esse auxílio, que é totalmente gratuito. Uma a cada 36 crianças com menos de 8 anos de idade apresenta aspecto de autismo, com dificuldades de comunicação, comportamentos repetitivos e interesses restritos. Os dados são do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. No Brasil, estima-se que haja mais de 8 milhões de autistas no país. E os desafios são muitos dessas famílias. Lidar com a falta de entendimento da sociedade sobre o TEA e o preconceito estão no topo da lista. Camila é mãe de um menino que possui dupla excepcionalidade. É autista e tem altas habilidades e superdotação. Ela conta que um dos maiores desafios que precisou enfrentar foi a busca por uma escola que oferecesse educação de qualidade e inclusiva. O início do José, como ainda não tinha diagnóstico, foi um pouco difícil, porque a escola pergunta, né, mãe, tem algum diagnóstico? Porque ele tinha algumas dificuldades na escola. Eu não conseguia ir pro parquinho de areia, não conseguia encostar o pé, não conseguia pintar a mãozinha, né? Então, assim, eu tive bastante dificuldades de escolas até saber lidar com essas diferenças dele, né? Tive que trocar de escola. Aí a outra escola que eu coloquei ele, na educação infantil foi mais fácil, os professores estavam mais dispostos,
a trabalhar junto com a equipe que atendia ele. Quando ele passou para o fundamental, eu já percebi essa diferença, porque aí já começa a alfabetização e aí eu comecei a perceber que assim, o despreparo, né, dos professores, o despreparo da escola. Foi pensando em casos como o da Camila que o Instituto Mário Cardi Filho passou a ajudar juridicamente famílias de crianças autistas a garantirem seus direitos. A criança com autismo, o adolescente com autismo, ele tem direito a um acompanhante em sala de aula, ele tem direito a terapias especializadas, ele tem direito ao diagnóstico precoce, que é fundamental para o tratamento do autismo em si. E a maioria das pessoas não tem conhecimento ainda de todos esses direitos. E a missão do Instituto Mário Cardi, com essa parceria que estamos fazendo agora com as pessoas que têm transtorno do espectro autista, é garantir que as instituições responsáveis cumpram as funções delas, e garantindo acesso ao judiciário, garantindo acesso à Assembleia por projeto de leis, para que essas pessoas consigam resguardar esses direitos. Por exemplo, tratamento medicamentoso é um direito que a pessoa autista tem garantido, o governo tem que fornecer, o SUS precisa fornecer, desde que aquela pessoa procure uma assistência jurídica pro bono, como é a do Instituto Mário Cardi. E com um laudo médico, com um receituário médico, ele tem direito a receber aquele tratamento especializado, que não é o plano de saúde ou o SUS que decide o que é melhor, e sim é o médico especializado no transtorno do espectro autista que vai definir quais são as prioridades e quais são as necessidades daquela criança, daquela pessoa. Então, a nossa missão é garantir que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento sobre o que é o autismo, sobre quais são os direitos da pessoa com autismo, e garantir com que as instituições responsáveis na área da saúde, na área da educação, na Assembleia Legislativa, cumpram as suas obrigações para com a sociedade. O Instituto Mário Cardi Filho já atende na capital há 5 anos pessoas de baixa renda com câncer, auxiliam nos seus direitos e benefícios. Em 2023, passou a auxiliar também os autistas. Além de trabalhar com os portadores de câncer, a gente resolveu abrir para os autistas, né? Os pais, as pessoas autistas. Então, o intuito do Instituto é realmente ajudar essas pessoas que não têm condições, que são de baixa renda, promover atividades sociais e o apoio jurídico. O Instituto Mário Cardi Filho fica localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 574, no centro-sul de Cuiabá. Mais informações você encontra pelo telefone 65 3623 1849. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva também no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem. Tenha uma excelente semana. A gente volta domingo que vem a partir das 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde. Eu espero você. Um beijo e até lá!